Hoje é um dia que eu estou mais caótica. Essa é a minha terceira ou quarta tentativa que eu tô tentando. De gravar um vídeo. Não sei se vai aparecer ou se eu tenho que falar mais perto assim, né? Enfim. É o terceiro vídeo que eu tô tentando gravar. Porque parece que eu não tô sabendo começar um vídeo. Enfim, então esse vai ser um começo já. Ultimamente eu tenho me percebido muito caótica. E é engraçado porque nos vídeos anteriores que eu tentei gravar agora, eu estava falando que hoje eu estava caótica, mas tinha me percebido isso há algumas semanas. Só que eu não sabia se era erro ou não. Aí, gravando agora de novo, eu percebi que eu sou caótica. Eu sou uma pessoa muito caótica. E é engraçado, porque quando isso vem muito de cara, de frente, é um pouco assustador. Mas não é. Enfim. Cheguei agora há pouco do trabalho, peguei uma garrafa de vinho. Inclusive, nós fomos no mercado esse tempo atrás e esse vai ser um vídeo longo, tá? Já adianto. Estou precisando pôr pra fora algumas coisas e falar me ajuda. Então, vai ser um vídeo longo, eu vou contextualizar algumas coisas, vou perder o foco às vezes e é isso, gente. Estão cientes do caos que reinará nesse vídeo. O Matheus foi, quer dizer, eu e Matheus, Matheus, Cat, Tainara e Iaco. Havíamos resolvido. Mentira. Vai, muita coisa pra contar, cara, muita coisa pra contextualizar, né? Eu vou ter que falar. Mas, enfim, vou começar falando do vinho. Eu ia contar a história desse vinho, mas assim, é muita coisa, né? Então vamos por partes, que eu tenho muito pra dizer e parece que eu tô dizendo tanta coisa e não tô dizendo nada ao mesmo tempo. Esse é o caos. Esse é literalmente o caos que eu sou. E que eu sou. Sou e estou. Enfim, preciso beber um vinho. Eu não peguei taça. Preciso não, gostaria de beber um vinho. Cheguei agora há pouco do trabalho, passei o dia todo lá. E foi um dia gostoso. Foi um dia realmente gostoso. Corta dedo. Hoje foi um dia gostoso. Não teve muitos acontecimentos. Não fiquei. Geralmente eu sinto muitas coisas, né? No sentido. Mano, eu acho que eu não tô sabendo. Olha isso aqui. Eu vou parar um pouco com essa preguiça minha. Eu vou tentar de verdade. Calma aí. Não sei como que eu vou pôr essa rolha de volta aqui, né? Tipo. Nossa, era só fazer isso, gente. Se eu tivesse feito isso, né? Mas tudo bem, não fiz. Eu acho que não era só fazer isso. Ah, eu tô apanhando isso aqui. Foi. Oh, olha isso. Própria. E eu tô enrolando tanto pra falar, eu tô vendo. Inclusive, isso é uma coisa que eu já percebi sobre mim. Quando eu tô nervosa com alguma coisa que precisa sair, que tá entalado, eu tenho o costume de criar rituais para conseguir falar aquilo. E aí esses rituais é fazendo coisas, de tipo, ficar enrolando ao invés de falar. E eu sei que eu falei que
eu gostaria de beber e falar, mas é porque isso faz parte do ritual. No sentido de ajudar mesmo a dizer, a criar coragem. Ou talvez só descobrir o que dizer, né? Talvez eu esteja me cobrando muito também, é uma possibilidade, e esteja enrolando para dizer. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô gravando? Porque eu coloquei o vídeo para gravar também no intuito de me ouvir. Eu acho muito gostoso me ouvir, e às vezes eu estou dirigindo e eu coloco uma música que eu gosto, mais baixa e tal, e eu começo a falar sozinha. E eu acho muito, muito gostoso. Inclusive, é nos momentos que eu costumo me ouvir muito. Então, eu aproveito esses momentos que eu tô realmente muito aberta e eu começo a me perguntar muito, de fazer todo tipo de pergunta. Então, estou criando esse ritual agora. Vou pegar um copo para pôr esse vinho e eu já volto pra gente continuar. Então, só um pouco. Ultimamente, minha vida tem ocorrido muitas coisas. Tenho descoberto muitas coisas. Inclusive, eu já reparei isso também sobre mim. Que uma coisa que eu faço muito no canal e que eu acho muito legal é contar o que eu descobri. E eu acho isso muito interessante. Muito interessante mesmo. E eu acho que eu já falei. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui ou não. Mas eu descobri que eu sou. Ai, como é que é o nome da palavra? Cara, poliamor. Eu sou uma pessoa assim. E eu não sei se tá certo esse termo, eu acho que não é isso. É não monogâmico, monogâmico. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei muitas terminologias, eu não me prendo tanto. Por quê? Inclusive, isso é uma coisa que eu queria falar. Eu não consigo me prender muito a nomenclaturas. E eu sempre tive essa dificuldade para aprender nomes, sempre. E aí, fora aprender nomes e aprender as nomenclaturas, o que cada uma significa, me dá muita preguiça estudar isso. Muita preguiça. Então eu não tenho um conhecimento aprofundado a respeito. A não ser que desperte muito minha atenção. Mas eu não tenho. Inclusive, uma pessoa muito próxima a mim, a minha namoradinha, que eu tenho uma namorada agora, ela gosta, ela adora ir atrás e pesquisar e saber mais e conhecer. E aí, ela que me trouxe alguns termos, inclusive, e eu acho super interessante. E por que eu tô falando tudo isso? Porque ela gosta de descobrir os termos para saber por onde ela pode navegar. Tipo, conhecer o mar que ela tá procurando, sabe? Que ela tá conhecer o mar que ela está navegando. E eu gosto de nadar. Por onde, tipo assim, onde eu tiver vontade, eu quero nadar. É isso, é assim que eu funciono. Onde eu senti que eu tenho que ir. Então, eu pego um pouco daqui, um pouco dali, e eu sei que muita gente faz isso também, inclusive para se descobrir. Só que eu definitivamente não vou atrás das terminologias. Eu vou me descobrindo. E como que funciona esse processo de descoberta? Isso é uma coisa que ritual. É engraçado falar isso em voz alta. E é muito, 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 muito engraçado me assistir falando essas coisas. Porque ao momento que eu assisto, ao momento que eu me assisto falando sobre essas coisas, eu
tenho que encarar de frente isso. Tipo assim, não é uma coisa que eu só tava sentindo. Quer dizer, isso não é uma coisa que eu tava só sentindo. Agora eu tenho que encarar essa realidade. Porque agora ela faz parte da realidade. E por que eu tô falando tudo isso? Eu vou dar um exemplo pra ficar mais fácil. Essa pessoa que eu estou namorando, ela era minha amiga. Ela sempre foi minha amiga. Sempre. E quando nós começamos a ser amigas, eu senti atração por ela. Inclusive, eu tentei ficar com ela. Ela me recusou, inclusive, eu jogo isso na cara dela até hoje, porque eu acho engraçado. Não pra diminuir ou pra ficar com joguinhos. Não, é porque eu acho muito engraçado. E eu nem precisava falar isso, né? Mas tudo bem, continuando. Tô acelerada, deixa eu dar uma desacelerada. É o caos reinando. É o caos. Eu vou comer enquanto eu falo. Eu tô com fome também. Eu peguei um queijo. E ontem, à noite, eu queria muito comer um doce, né? Um chocolate. Aí eu abri o armário aqui de casa e não achei nenhum chocolate. Mas eu estou viciada em mel. Aí eu fui. E todo dia que eu tenho uma oportunidade, eu como um pouquinho de mel. Não sei se é como, tomo. Ele não é líquido, né? Ele é pastoso. Enfim. Aí todo dia eu tô comendo um pouquinho de mel. E aí ontem o Matheus comprou esse queijo com a tia dele. Ela faz esse queijo, é caseiro, né? E aí eu achei esse queijo muito saboroso. E eu não gosto de queijo. Eu realmente não gosto de queijo. E isso me impressiona eu gostar desse queijo. Me impressiona muito. E aí eu falei assim, cara, e se eu juntar mel com queijo? E eu acho que já teve gente que já me falou que faz isso. Só que eu não tava lembrando ou não. Eu juntei. Eu adorei. E eu acho que já teve gente que faz muito isso, né? Acho que já ouvi falar isso. Enfim, muito gostoso. Muito bom. Eu limpando minha blusa. Porque ela tá suja. Eu me justificando. Cara, eu tô me analisando muito, tá vendo? É muito difícil. É muito difícil me ver dentro do caos. Me deixa perdida. Me deixa bem perdida, inclusive. Mas, eu sei que eu sou assim, né? Não tem muito o que fazer. E primeiro, que eu sou eu. Eu não preciso me moldar pra encaixar dentro de uma outra pessoa. E tudo isso que eu estou falando é pra eu me ouvir ouvindo. É engraçado. Quando eu escrevo, é bem mais fácil. Tipo, quando eu escrevo sobre essas coisas, sobre o que eu estou sentindo, por exemplo. Eu escrevi sobre ser o caos. Inclusive, era uma das coisas que eu ia começar dizendo. E eu fui falar da monogamia. Não monogamia, não monogamia. Eu fui falar da não monogamia, só que aí. Muitas coisas me atravessam agora. Enfim. Fui falar da não monogamia. Porque querendo ou não tá relacionado com isso aqui que eu vou ler também. E que eu escrevi para poder me ver. Ultimamente eu não tô escrevendo muito no diário. Eu acho que a última vez que eu escrevi foi os verbetes. Eu não sei se eu comentei em algum vídeo que eu fiz os verbetes. Eu falei sobre. Eu vou pegar, porque esse eu gostaria de falar. Peraí. Tá.
Eu fiz alguns verbetes. Nossa, tem muita coisa nesse diário. Eu comecei com a palavra solene. Na hora eu tava com essa sensação. E aí eu queria traduzir ela, porque eu gosto muito dessa palavra, só que eu ainda não sabia exatamente o significado dela. Mas eu sentia qual era o significado. Aí eu traduzi ela pro meu jeito. Aí eu vou falar as palavras. E se eu sentir a vontade de falar sobre alguma, de parar para falar sobre alguma, eu paro e falo. Mas como são muitas, eu não vou ir aprofundar, não. Só se eu sentir vontade. Falei sobre reivindicar. Gosto muito dessa palavra também. Atravessar. Uso muito. Maldito. Essa aqui eu adoro essa palavra. Essa eu vou ler o significado. Essa aqui eu gosto. Inclusive, essa aqui todo mundo fica me zoando. Porque... Daqui a pouco eu falo. Ó, maldito. Não é um xingamento. É quando alguém te pega sem te pedir licença. Sem pedir licença. E te faz queimar. Isso gera um riso que escapa, uma mordida nos lábios, a rendição que não se controla. Maldito é quando toca o íntimo, quando vira do avesso, e no final ainda agradeço. Essa foi a minha definição de maldito. Gosto muito dessa palavra. Sabe aquela pessoa meio vagabunda? E, tipo assim, cara, eu tô conhecendo muita gente assim, mas não é no sentido de xingar. É no sentido de, tipo assim, a pessoa parece, mas não é. Mas ela sabe do poder dela. Isso! Tipo, a pessoa sabe do poder que ela tem. E aí, ela faz isso, às vezes intencionalmente, às vezes não, mas ela faz, e é natural da pessoa. Inclusive, a gente chama a pessoa de vagabundo, quando é nesse sentido, né? Mas a pessoa sabe do poder que tem. E usa isso muito. E eu acho isso muito legal. E dá pra ser em qualquer contexto. Em qualquer contexto. Até, tipo assim, numa discussão boba. Tipo assim, você olha pra pessoa e fala, cara, olha isso. E faz todo sentido. Eu acho isso muito legal. Falei sobre íntimo. Gosto muito dessa palavra também. Deixa eu ver o que mais. Vazio. Aquela sensação de vazio. Coloquei um verbete. E os verbetes, eles dão pra encaixar em vários contextos, né? Então, eu tentei deixar o mais amplo possível e falar de várias formas pra ver que tem portas. Silêncio. Gosto muito de silêncio. Sentir. Fiz um verbete sobre sentir. Esse aqui eu acho muito legal ler, e eu vou ler, que é: sentir é a raiz de tudo. Não é pensamento, não é interpretação. É a primeira chama, crua, antes de qualquer palavra. É o corpo que sabe antes da mente. É a alma que fala sem idioma. É a linguagem primordial que costura prazer, dor, medo, desejo, amor, vazio e transforma tudo isso em existência. A verdade antes do nome. Sentir. É o sopro primeiro, antes da palavra. É a linguagem secreta que o corpo fala sem permissão. É quando a pele pensa, o peito responde e a alma traduz. É a raiz e fruto ao mesmo tempo. Nasce cru, mas já carrega o mundo inteiro. É presença que atravessa, porque não se explica, se consome. É amor, dor, prazer, ausência, fogo e silêncio. Tudo misturado no instante em que acontece. Sentir é a verdade que atravessa antes que possa pensar. Eu achei esse aqui muito legal porque eu trouxe palavras que têm um sentido que só dá para descobrir lendo elas. Por exemplo, eu coloquei o verbete de atravessar, eu coloquei o verbete de presença, o de silêncio. Eu falei de silêncio aqui? Não lembro. Enfim. Falei. E eu acho isso aqui muito legal, sabe? Eu achei tudo isso muito legal. Óbvio que eu quero aprofundar mais para conseguir traduzir isso de um jeito melhor, mais fácil de entendimento. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma amiga e aí a gente estava falando sobre isso. Ela foi falar sobre a linguagem dela, como que ela sentia as coisas.
E, na verdade, ela me perguntou como que eu achava que ela sentia, eu fui explicar pra ela. Porque estou convivendo muito com ela, e eu acho muito interessante, porque a linguagem do sentir dela é muito através das cores. Tipo assim, é como se ela visualizasse cor nas pessoas. Mas não é uma coisa literal, é uma sensação. Ela sente que é aquela cor. E dizendo ela que a cor não muda, e enfim, tem várias questões, a gente sempre aprofunda nisso. Eu acho muito interessante, principalmente porque a primeira vez que ela me falou, eu fiquei, viagem isso aí, hein? Porém, ela. Eu fui perguntando mais e questionando, e ela foi me trazendo coisas que me fazem acreditar nisso. Por exemplo, ela falava que vinha amarelo e laranja em mim. E aí ela. E quando eu perguntei para entender mais o que essa cor significa, isso antes dela me conhecer muito, ela me trouxe fatos que definitivamente tem que prestar muita atenção para ver isso. E eu tenho. Só que é uma coisa que precisa ser muito observada. E eu achei muito interessante, porque são coisas, inclusive, que eu não costumo mostrar para as pessoas. Então, eu achei muito interessante ela ver coisas que eu não mostrei antes mesmo de mostrar. Enfim, eu não sei se eu consegui traduzir bem, mas. Enfim, estou conhecendo muitas pessoas. Conheci também uma pessoa muito, muito incrível. Muito incrível. Estou muito apaixonadinha por essa pessoa, inclusive. Que ele tem uma forma de sentir, cara, muito interessante. Porque, por exemplo, acontece alguma coisa, e do que eu reparei, acontece alguma coisa, ele analisa e depois ele sente. Isso na forma de escrita, sabe? Tipo assim, o primeiro intuito dele não é. É raro eu conseguir puxar algo que ele sinta primeiro. É sempre ele analisa, depois ele sente. O estilo de escrita. Ele faz uma análise, literalmente, ele faz uma análise de alguma coisa que ele pensou, ou imagina, sei lá, ele faz uma análise. E depois ele fala sentindo. E ele entrega os dois pra mim. Enfim, eu acho isso. Cara, isso é muito raro. Tipo, eu conheci pouquíssimas pessoas. Na verdade, como ele, eu nunca tinha conhecido ninguém. E isso é muito interessante pra mim. Ou eu nunca tinha reparado. Mas, não sei. Eu não sei ainda. Eu não conheço muito. E eu também. Eu preciso conhecer mais pessoas, sabe? Literalmente, conhecer mais pessoas para ver como que funciona essas coisas. Porque para mim é tudo muito novo. E analisar isso é muito novo. Porque, tipo assim, nem eu sei traduzir a minha linguagem. E traduzir a do outro ainda, nossa, isso é muito difícil. E pode ser que eu esteja errada, tem isso também. Eu estou ciente. Quanto à minha amiga, eu e ela, a gente já conversou muito sobre isso, então é um pouco mais fácil, sabe? Ele eu ainda tento entender. Acho muito legal, acho muito legal. Ele é muito consciente de si. E eu acho isso muito incrível. Muito incrível. Eu tenho muitos elogios, mas eu tenho muita coisa para falar, eu não quero me perder. E isso é uma coisa ainda que. Enfim, eu fiquei tudo sem graça. Vamos lá. O que eu tava escrevendo ontem, que eu escrevi na terça. Terça? Ontem. Eu escrevi ontem, porque na segunda eu fui caótica. E eu não tinha me percebido caótica até então. E eu sei que eu sou caótica. É, mas eu não sei te falar o porquê que eu sou caótica. Pra mim é muito difícil. Cara, é muito difícil me ver. Tipo assim, pra eu falar, resumir em palavras, o que eu consigo falar é sensações, porque é o que eu estou sentindo. Mas pegar essas sensações e traduzir pra uma palavra no sentido de, tipo, eu sou isso, tipo, eu sou caótica, mano, isso pra mim é muito difícil. É muito difícil. Enfim, aí eu escrevi, infelizmente, caiu água e borrou. Porém, inclusive, eu tô gravando esse vídeo e pensando, será que eu deveria mandar esse vídeo para as pessoas que eu estou me referindo delas aqui? É uma coisa íntima minha também, né? Se eu não quiser, eu não preciso compartilhar. É porque eu tô sem graça. Eu tô muito sem graça, eu tô com vergonha. E eu sei que eu estou com vergonha. E isso é muito engraçado. Nossa, é muito engraçado verbalizar isso, sabendo que eu estou gravando isso. Enfim.
essa semana, essa semana não. Cara, esse mês, eu acho que mais um mês e meio, eu tenho que ver, eu tenho que ver há quanto tempo, mais ou menos. Desde que eu comecei a me descobrir mais, eu tenho expressado com algumas pessoas, fiz o canal aqui no YouTube, tenho postado mais de mim no Instagram também. Tipo, postado coisas que eu tenho vontade mesmo, às vezes algum escrito que eu fiz, algum, alguma coisa que eu vi, enfim, eu deixo bem livre. Às vezes eu não posto nada, às vezes eu sumo. O lance da faculdade também, eu gosto de falar muito aqui no canal, isso me incentiva muito a estudar, principalmente, porque eu tô tendo um pouco de dificuldade pra sentar e estudar. Eu gosto muito de sentir as coisas, a vida. Eu amo. Inclusive, eu estou me nomeando como uma filósofa do sentir. Eu amo quando é algo que estuda isso. Para mim é delicioso, não é, é a coisa mais prazerosa que existe. E eu faço naturalmente. E às vezes eu vejo depois que eu fiz. Então não é uma coisa muito consciente. Às vezes, tipo assim, eu tô fazendo perguntas e nem porque eu quero estudar isso em si, mas é porque eu quero descobrir, eu quero conhecer, eu acho gostoso. E aí depois que eu fiz, eu analiso toda aquela situação. E não que eu analise de fato, só o pensamento atravessa que eu fiz aquilo. E aí se eu vou analisar aquilo, eu percebo o quanto eu gosto disso. Eu acho muito, muito gostoso. Inclusive, talvez é por isso que eu me perca tanto, porque eu tô sentindo tantas coisas ao mesmo tempo, abre tantas caixinhas, tantas possibilidades, que aí eu já me perco. Enfim. Esse vídeo vai ser um vídeo longo, viu? Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo longo assim e caótico. Fazia muito tempo. Eu tava muito. E eu acho que tá caótico porque eu. Tem muitas coisas que acumulou e que eu não tô verbalizando ou escrevendo. Eu tô muito sentindo. E aí, talvez por isso está caótico. Não tinha parado para pensar nisso e faz muito sentido. Mas também não sei, preciso analisar mais. Onde eu tava? Aí eu tava assim e eu escrevi. E eu vou ler um pouco para vocês. Óbvio, vai ter parte aqui que eu não vou saber o que tá escrito, porque porra. Depois eu quero transcrever isso para o diário. Porque eu não tô escrevendo no diário. Isso é outra coisa. Eu tô sentindo tanto essa semana, essas semanas, porque tem acontecido muita coisa na minha vida e eu tô com um pouco de dificuldade para manter o foco. O foco não, mas é tipo assim, eu tenho várias versões. E cada versão gosta de fazer alguma coisa específica. E aí, se eu faço uma coisa nova, e eu adoro fazer coisas novas, aí eu tenho que nutrir todas essas partes. Então eu preciso tirar tempo para cada parte minha que gosta de fazer essas coisas. Tipo, eu tô fazendo uma aula de coral, eu tenho que estudar pra faculdade, eu tô conversando com muitas pessoas ultimamente e tem sido uma experiência muito legal. Tipo, eu comecei a manter contato com uma das inscritas que eu fiz aqui no canal e a gente tá trocando mensagens pelo Instagram. Ela me indicou, inclusive achei muito, muito, muito lindo que ela hoje me mandou um livro falando que ela recebeu, que alguém emprestou pra ela. E ela, tipo, primeiro ela chegou perguntando qual era o meu nível de inglês e tal. E aí eu perguntei qual era o intuito de saber isso, porque eu sou curiosa. Eu sou curiosa e falei que meu inglês não era bom. E aí ela pegou e falou assim, não, porque tem um livro que eu acho que você vai gostar. E eu vou transcrever ele, eu vou ler, acho que ela falou que ia ler. Ele tava em inglês, né? Eu vou transcrever ele e vou te mandar. E eu achei isso tão legal. Enfim, sem inglês, muito pouco. Tipo assim, eu nem me arrisco a dizer que eu sei, porque eu acho que talvez eu esteja me achando, e se alguém falar qualquer coisa, eu vou me perder. Então, não sei. Mas o Matheus sabe, vou sentar com ele e quero ajuda para traduzir. Inclusive, eu ainda fiquei pensando, é uma ótima maneira para estudar inglês, porque vai ser algo que alguém me trouxe de presente, e eu amo presentes, quando é nesse sentido. Quando é sentir, é para sentir algo, eu adoro.
E eu vou fazer isso com muito prazer. Inclusive, quero começar hoje. O Matheus saiu, então talvez eu comece sozinha, pesquisando. Quero pesquisar palavra por palavra e depois fazer. Vou fazer que nem eu fazia nas aulas de inglês, que é pesquisar palavra por palavra, o contexto que usa e tentar traduzir. Acho que vai ser muito, muito legal. Não sei se eu vou conseguir fazer isso o livro inteiro, né? Porque eu tenho que estudar para a faculdade, eu tenho que escrever o capítulo do livro que eu parei, não escrevi mais, eu acho que já tem quase um mês que eu não escrevo. Por que não tô falando pra vocês? Como estou tendo muitos estímulos ultimamente, eu vou navegando. Não é uma coisa que me atrapalha necessariamente, tipo, me faz mal. Não faz. Inclusive, eu gosto bastante. Inclusive, eu me sinto mais viva. A cada vez que eu sinto, eu me sinto mais viva. E viva no mundo, sabe? Viva como eu sou e aceita como eu sou, então é muito gostoso sentir. Só que eu também sei das responsabilidades que eu estou me propondo e que não só responsabilidades, mas coisas que eu sei que eu quero colher no futuro. Então eu preciso correr um pouquinho mais atrás. Estou me ajustando para saber dosar tudo isso. Inclusive, eu aprendi uma coisa ontem que uma pessoa me falou que ele falou que também tava com dificuldade para dosar o sentir e tal. Aí eu falei assim: ah, você quer ajuda? Eu tentando ajudar, mas eu nem tô conseguindo. Aí eu falei assim: você quer ajuda e tal. E eu tava sendo muito fofinha, tipo assim, não é que eu tava sendo fofinha. Não, não era essa a intenção. Ele que falou isso. Mas não era que eu tava fofinha. A questão é que eu estava querendo ajudar e me ajudar também. Eu falei: não, a gente põe uma regra aqui, né? Que vai funcionar. Aí ele falou assim: não, isso é uma coisa que eu tenho que fazer sozinho. E eu achei isso muito foda. Muito foda. Foi um tapa na cara, tá? Foi um belo de um tapa na cara. Na hora pegou, eu senti, mas eu não entendi verbalmente. Verbalmente não, mentalmente. Não com o peso que isso tem. Porque eu sinto primeiro e depois entendo. Eu sou assim, eu sinto e depois entendo. E às vezes o entender demora. E, ai, gente, enfim, caos. Aí, pensando nisso várias vezes ao longo do dia, e principalmente agora, isso me atravessa de novo. E eu fico. A responsabilidade é só minha. A responsabilidade do meu futuro é só minha. Ok, ok. Aí eu cheguei em casa, falei, vou gravar um vídeo, porque tem tempo que eu não gravo, é uma parte minha que eu gosto. Vai ser bom, que eu consigo nomear tudo que eu preciso nomear. E falar em voz alta me ajuda. Escrever ajuda muito. Falar em voz alta ajuda mais. É tipo assim, como se fosse um processo. Primeiro eu sinto, aí às vezes eu digito no diário, alguma coisa, converso com alguém, e depois eu verbalizo sozinha. O verbalizar sozinha é o último e o mais potente. É sempre o mais potente. Mas não é porque ele é o mais potente que os outros não sejam potentes. É como se verbalizar sozinha me fizesse ver de uma visão de fora, um pouco mais de fora. Isso me ajuda bastante. Principalmente porque eu tenho dificuldade um pouco de me ver de fora. Geralmente eu tô sempre dentro. E aí me ver de fora é um pouco mais difícil. Mas também não sei, porque às vezes eu mudo. E aí eu não tenho certeza, porque é uma coisa que eu tô dizendo agora, porque eu tô sentindo agora. Aí se eu estivesse sentindo no momento, já é outra história. Eu não sei se esse vídeo vai ficar confuso. Pra mim, está muito confuso. Mas eu consigo entender. Eu não sei se todas as pessoas vão conseguir me entender ou se está muito caótico. Porque, como eu disse no início do vídeo, esse vídeo vai ser caótico. Repare o foco que eu estou com caótico. Tá. Continuando. Eu ia ler, né? Tá, vamos lá. Quem eu fui ontem? Quem eu fui ontem ainda permanece sendo quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje? Bom,
Eu sou muitas coisas. Sou uma mulher que sente com o corpo inteiro, mas que penso enquanto sinto. E às vezes isso é completamente caótico. Eu me torno o caos. Um caos que dança, um caos que olha nos olhos, e a outra que eu não sei o que é, porque tá borrado. Eu me torno desejo e torno a dança dele. E ao mesmo tempo, o desejo de entender o outro. Eu queimo como quem consome meu desejo. Eu queimo quando consomem meu desejo. Mas também me queimo quando me mostram o próprio desejo. Não apenas ser consumida. Meu desejo não é para dominar. Meu desejo é para habitar. Eu sou o caos. Eu sou o desejo. Eu sou o cuidado. E eu sou a atenção. Eu sou o corpo que sente e a mente que traduz. E às vezes eu sou só eu, sem ser nada, mas sendo tudo. E eu escrevi isso ontem.